Olá, hoje nós trazemos uma aula para o segundo ano, os poliedros, dando continuidade ao nosso assunto. Hoje nós vamos estudar a nossa apostila 2, compartilhar aqui a geometria espacial, certo? Dando continuidade, capítulo 5, os poliedros, ok? Os poliedros, relação de Euler e os poliedros regulares. É o nosso assunto de hoje, desta aula, dando continuidade ao nosso estudo da geometria espacial. Nesta aula, o que nós vamos aprender? A definir o poliedro. O que é um poliedro? Conhecer os poliedros regulares e as suas propriedades mais importantes, a soma das medidas dos ângulos das faces de um poliedro. E o objetivo é a gente saber identificar o número de faces, de arestas, o número de vértices, de uma figura, a figura tridimensional, que são as figuras espaciais. Identificar a planificação também de um poliedro. Muito bem. Aí nós temos uma figura muito bonita, um pouco esquisita, que nós denominamos como poliedro. O que é um poliedro? Poliedro é uma figura espacial que tem vários lados. Observe que esta figura ela tem várias faces, vários lados. Por isso o nome poli quer dizer vários, né? Prefixo, poli, vários, e edros quer dizer faces, lados. Então, poliedros, uma figura espacial que tem várias faces, vários lados. Ok? Os poliedros, aí a definição, chamamos de poliedro o sólido limitado por 4 ou mais. Ou seja, todo poliedro vai ter 4 faces ou mais, 4 planos ou mais. Certo? Menor, vamos dizer assim, o menor poliedro seria 4 faces, 4 planos, 4 lados. E daí para frente, por isso que diz, é um sólido limitado por 4 ou mais polígonos planos, pertencente a planos diferentes, que tem 2 a 2 somente uma aresta em comum. Aqui nós temos duas figuras, né? 2 poliedros. Esse primeiro é um poliedro que a gente classifica como poliedro convexo e o outro poliedro não convexo. Qual é a diferença? Ora, poliedro convexo, se você marcar dentro da figura, seja em que parte for da figura, 2 pontos. Por exemplo, aqui marquei um ponto B e nessa outra extremidade, nessa outra face, eu marquei um ponto A. Eu liguei esses 2 pontos. Observe que esta reta ela não sai de dentro da figura, certo? Ela liga, mas fica dentro da figura. Você pode colocar o ponto aqui, o outro ponto lá na extremidade, ligar, e esta reta não sai da figura. Então, você tem um poliedro convexo. Já nesta segunda, observe que aqui eu marquei um ponto A, neste lado, neste outro lado marquei um ponto B. Ligando esses 2 pontos, através dessa reta, você observa que a reta saiu fora da figura. Então, você tem um polígono, um exemplo de um polígono não convexo, que seria chamado de um polígono côncavo. Beleza? Então, a diferença é essa. Nós vamos nos deter mais nos polígonos convexos. Um poliedro convexo, né, que é o que nós vamos nos deter, ele possui faces. O que são as faces? São exatamente esses lados, esses polígonos que formam os lados. A gente chama de face. Vamos representar pela letra F a quantidade de faces. Vértice. O que seria o vértice de um poliedro? É exatamente este ponto. Cada quina é um vértice. Cada uma dessas quinas, essa quina aqui, essa outra quina aqui, é um vértice. A quantidade de vértices nós vamos representar pela letra V. E arestas. O que é uma aresta no poliedro? É cada uma dessas linhas que ligam 2 lados.
Isso aqui é um vértice, é uma aresta que está ligando essa face de cima com essa face aqui da frente. Então, você tem uma aresta. O A quer dizer, nós vamos representar esse A maiúsculo, a quantidade de aresta. Então, no poliedro nós temos as faces, que são os lados, os vértices são as quinas, o encontro de cada aresta, e as arestas que são exatamente cada linha dessas que une dois lados. Na outra figura aqui você tem de novo as faces, os vértices desse poliedro e as arestas, que são as linhas que estão ligando os vértices. E também um lado com o outro. Observação é importante sobre os poliedros, que serão objetos de estudo do ensino médio, são os convexos. Já havia falado anterior, está aí confirmando. Certo? Os poliedros recebem nomes especiais. Que nomes especiais são esses? Tira aqui essa tarja aqui. Eles são classificados de acordo com o número de lados. Nós temos o tetraedro, tetra, que significa 3. Tetra, aliás, desculpa aí, tetra, que quer dizer 4. Tetraedro, quer dizer 4 faces. O hexaedro, hexa quer dizer 6 faces. Nós temos o pentaedro, quer dizer 5 faces. Nós temos o dodecaedro, que quer dizer 12 faces. E assim por diante, de acordo com a quantidade de faces do poliedro, você vai ter o nome desse poliedro. Recebe um nome especial. Aqui nós temos os poliedros regulares. O que são poliedros regulares? Poliedros regulares, como o senhor está observando essas figuras aqui, perfeitas, nós temos um tetraedro. Observe que todas as faces, elas são todas iguais, são todas do mesmo tamanho, que no tetraedro. No cubo, as faces são quadrados, que no tetraedro as faces são triângulos equiláteros, são triângulos, são polígonos regulares. O quadrado também é um polígono regular, que forma aqui o cubo, esta figura que tem 6 faces, cubo. O octaedro, formado por triângulos, que são triângulos equiláteros, são figuras chamadas de polígonos regulares. Então você tem octa, são 8 faces. Neste outro, aqui o dodecaedro, são 12 faces. Estas faces são pentagonais, são pentágonos regulares, porque são todos do mesmo tamanho aqui, as arestas desta face. Por isso que é um polígono regular e ele se torna um poliedro regular. Então, todas essas figuras, que o icosaedro, que são 20 faces, são chamados de poliedro regular. Daí a definição. Poliedro convexo é dito regular quando suas faces são polígonos regulares, ou seja, com o mesmo número de lados. Há somente 5 poliedros regulares, que são esses 5 aí que você está observando. Tetraedro, cubo ou hexaedro, tanto faz, chamar de cubo ou hexa. Hexa quer dizer 6 faces. O octaedro, que são 8. Dodecaedro, que são 12. E o icosaedro, que são 20 faces. Aí você tem aí, esta outra figura, a planificação destes sólidos, ou seja, como se eles fossem abertos. Se você abrisse esse sólido tetraedro, aí você encontraria esta planificação do tetraedro, aí do cubo ou hexaedro, do octaedro, veja aí a planificação, veja aí a planificação do dodecaedro, certo? Ele é aberto, e o icosaedro, são 20 triângulos. Aí no dodecaedro são 12 pentágonos. Aí no octaedro são 8 triângulos. No hexaedro são 6 quadrados. E no tetraedro são 4 triângulos. Beleza. Novamente, essas figuras, esses 5 poliedros regulares, eles também são conhecidos como poliedros de Platão. Platão, esse cara aí, está aí a figura dele.
grande filósofo, grande que escreveu sobre política, sobre filosofia, sobre sociologia, também escreveu sobre ciência, sobre a matemática, sobre física. Diz até que para Platão, estas figuras, esses sólidos, poliedros, eles associavam aos elementos da natureza, tá certo? Este primeiro tetraedro, ele associava ao fogo, aqui o hexaedro ele associava à terra, esse octaedro, parece um balãozinho, ele associava ao ar, esse maior aqui, que são 20 faces, ele associava à água, e esta outra figura, que tem pentágono, ele associava ao universo. Então, Platão fazia essa associação com essas figuras, né, cheio de filosofia, e ele observava a estrutura de cada figura dessa e fazia essa associação. Então, poliedro de Platão, estes 5 poliedros são conhecidos como poliedros de Platão. Aí, algumas características dos poliedros de Platão. Em todo vértice concorre o mesmo número de arestas. Observe aqui na primeira figura. Cada vértice concorre 3 arestas. No cubo, observe o cubo. Cada vértice concorre 3 arestas. Observe aí o dodecaedro. Esse aí embaixo, lado esquerdo. Cada vértice concorre 3 arestas. Observa aí o balãozinho, que é o octaedro. Cada vértice concorre 3 arestas. E observe aí a última figura, que é o icosaedro. Cada vértice concorre 5 arestas. Então, essa é uma das características do poliedro de Platão. Em todo vértice concorre o mesmo número de arestas. Outra característica, toda face ela tem o mesmo número de arestas. Aqui nesse primeiro, no tetraedro, cada face tem 3 arestas. Aqui no cubo, cada face tem 4 arestas. Aqui cada face tem 3 arestas, cada face. Aqui cada face tem 5 arestas. Aqui cada face tem 3 arestas. E também outra característica, para poder ser um poliedro de Platão, é que se obedecer à relação de Euler, for válida a relação de Euler. Euler ou Euler. Euler também foi um grande matemático e ele relacionou a quantidade de vértices, de faces, de arestas e estabeleceu uma fórmula. E essa fórmula ficou conhecida como a relação de Euler. Nós vamos ver aí no próximo slide. Mas antes, observa aqui, o tetraedro, ele tem quantidade de arestas, 6, quantidade de vértices, quantidade de faces. Pode observar lá na figura, você pode contar se quiser. O hexaedro também dá para contar, tem 12 arestas, tem 8 vértices, tem 6 faces. O octaedro também dá para a gente contar e observar que tem 12 arestas, 6. Já o dodecaedro é mais difícil, mas porque ele tem 30 arestas. Se você olhar e for contar, você vai se atrapalhar. Por isso que existe uma fórmula para a gente determinar esses valores, que chama relação de Euler. Tá aí. Relação de Euler. Esse cara, Leonardo Euler, ou Leonardo Euler, né, tanto faz, ele estabeleceu a seguinte relação. Ele observou que em todo poliedro convexo é válida a seguinte relação. V mais F, quantidade de vértices mais a quantidade de faces, é igual à quantidade de arestas mais 2. Isso em cada poliedro. V mais F igual a mais 2. Vamos fazer amor a 2. Para você guardar aí do coração. Além dessa relação, V mais F igual a 2, tem mais estas duas, que também são importantes. A número de arestas de cada poliedro vai ser igual a N vezes F dividido por 2. O que é este N minúsculo aí? Este N é a quantidade de arestas de uma face, certo? De cada face. Então, por isso que é N vezes F. E dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque cada aresta ela está ligada a duas faces. Então, o número de arestas, para a gente não contar 2 vezes,
a gente divide por 2, porque cada aresta está ligando duas faces, cada aresta, por isso que a gente divide por 2. E esta forma, aresta, número de aresta é N vezes F dividido por 2. Coloquei ao lado, esse N minúsculo representa o quê? Número de lados da face. Nesta segunda fórmulazinha aí, importante também, aresta é igual a N vezes V dividido por 2. Já este N aqui quer dizer o número de vértices que estão concorrendo, número de arestas que estão concorrendo ao mesmo vértice. N vezes V, V é o número de vértices, e este N é o número de arestas que estão concorrendo àquele mesmo vértice, dividido por 2, porque cada aresta está ligando dois lados. Então, você pode usar essa primeira fórmula, aresta, N vezes F dividido por 2, N, número de lados, vezes F, quantidade de faces, dividido por 2, você vai encontrar o número de arestas. Na segunda, N vezes V, dividido por 2. N, número de arestas que concorrem em cada vértice. V, número de vértices, dividido por 2, você encontra também o número de arestas. Dependendo da situação, dependendo da questão, a gente vai usar também essas formulinhas. Vamos ver aqui a última fórmula, a soma dos ângulos das faces de um poliedro convexo. Ora, para a gente encontrar a soma de todos os ângulos, de um poliedro, nós vamos usar esta fórmula. SF, quer dizer, soma de todas as faces, soma dos ângulos de todas as faces, que é igual a V, número de vértices, menos 2, multiplicado por 360 graus. Aí você vai encontrar a soma de todos os ângulos das faces de um poliedro. Beleza? Vamos ver aqui um exemplo. Situação exemplo envolvendo essas formas, relação de Euler e aquelas duas formulinhas que nós, importante, e esta última, a soma das faces de um ângulo. Primeiro exemplo aí, determinar o número de faces de um poliedro convexo de 12 arestas e 6 vértices. Primeira coisa, você vai tirando os dados. Arestas, o cara diz aqui, ó, ele está pedindo número de faces, determinar o número de faces. Então, interrogo. O número de faces é o que eu quero. F, interrogo. Ele diz que este poliedro convexo ele tem 12 arestas. Então, A igual a 12. Ele também diz na questão que o número de vértices é 6. Então, eu coloco aqui vértice igual a 6. Que são meus dados. Coloco a fórmula, a relação de Euler, V mais F igual a mais 2. Vamos fazer amor a 2. E você substitui. V, 6. F é o que eu quero, então repete. A, número de aresta é 12, mais 2 da fórmula. 12 mais 2 dá 14. Passa esse 6 para o segundo membro, ele vem negativo. 14 menos 6, 8. Pronto, encontramos o número de faces desse poliedro. Portanto, F igual a 8. Respondeu a questão que está pedindo no comando dessa questão. Beleza? Outro exemplo, um exemplozinho mais complication. Nós temos um poliedro convexo, tem 4 faces triangulares. Como é que é isso? 4 faces, e estas faces são triangulares, ou seja, tem 3 lados. Tem uma face quadrangular, uma face que tem 4 lados. E tem 2 faces pentagonais, 2 faces que têm 5 lados, cada uma delas. Determinar o número de vértices desse poliedro. Vamos lá. Primeiro, tirando os dados. Ele diz lá, o poliedro tem 4 faces triangulares. Então, 4 faces de 3 lados. Esse 3 aí, no pé do F aí, quer dizer a quantidade de lados daquela face, certo? De aresta daquela face. Então, são 4 faces triangulares, 3 arestas. Uma face quadrangular, tem uma face de 4 arestas, essa face. Tem 2 faces pentagonais, então de 5 lados, de 5 arestas.
Então, está aqui, ó, face de 4 lados, 4 faces de 3 lados, uma face de 4 lados e 2 faces de 5 lados. E ele quer saber o número de vértices. Aí, primeiro, eu vou recorrer a uma daquelas formas especiais. Para encontrar primeiro o número de arestas, porque ele não deu na questão, lá no enunciado. Mas eu sei que a aresta é N vezes F dividido por 2, que é o N número de lados de cada face. Nós temos face de 3 lados, face de 4 lados, face de 5 lados. Então, substituindo, aresta, isso implica que a aresta é igual a N vezes F, 3 vezes 4, que é o 3 vezes 4, 3 vezes 4, mais 4 vezes 1, aqui, ó, 4 vezes 1, que é uma face de 4 lados, mais 5 vezes 2, que são 2 faces de 5 lados, dividido por 2, que é o denominador da forma. 3 vezes 4, 12, 4 vezes 1, 4, 5 vezes 2, 10, dividido por 2. Somando, nós temos 26 dividido por 2, que dá igual a 13. Que é isso? É o número de arestas. A questão está pedindo o número de vértices. Mas primeiro nós tivemos que encontrar o número de arestas. Agora eu vou para a relação de Euler, V mais F igual a mais 2. V é o que eu quero. Não tenho. F, 7. 7 por quê? Você soma, total de face. 4 de um jeito, 4 triangulares, uma é quadrangular, 2 pentagonais. 4 mais 1, 5 mais 2, 7. Então são 7 faces. Arestas, nós acabamos de encontrar o número de arestas. 13 mais 2. 13 mais 2, 15. Passo o 7 para o outro lado. 15 menos 7, 8. Portanto, total de vértices, 8. Essa daí foi um pouquinho mais complicada, mas com certeza você vai entender, porque você é um garoto inteligente, futuro universitário. No exemplo 3, agora para a gente usar aquela terceira forma, contra a soma do exame das faces. Considere um poliedro convexo em que a soma dos ângulos internos de todas as faces é 7.200 graus. Ó, eu quero que vocês considerem 7.200 aí com 720. Não é 7.200, é 720, certo? Aí ele pede para calcule o número de vértices deste poliedro. Bom, primeira coisa, a soma de todas as faces, ele diz aqui que é 720, vamos considerar 720, coloquei aí 7.200, mas considere 720, porque já está resolvido aí. Soma das faces 720, e ele quer o número de vértices. Então eu vou recorrer a esta forma. Soma das faces é igual a V menos 2 vezes 360. Eu quero o número de vértices, mas ele me deu a soma das faces, que é 720. Então, substitui 720 igual a V menos 2 vezes 360. 720 igual a, multiplica, 360 vezes V, que aplica a propriedade distributiva. 360 vezes V, 360 V. 360 vezes 2, 720. Passa o menos 720 traz para o primeiro membro, bem positivo, soma 720 com 720 dá 1.440, igual a 360, vezes V. Como está multiplicando, 360 passa dividindo. Então, nós temos o quê? 1.440 dividido por 360, que dá exatamente 4. 4, que é o número de vértices deste poliedro, que é o que está pedindo lá no comando dessa questão. Beleza? Se não entender, você volta. E aí, para finalizar, coloquei alguns exercícios para você exercitar, usar essas formas, a relação de Euler, aquelas duas formas também importantes, e esta outra, dependendo da questão que vai pedir, você vai ler, você vai tentar identificar os dados, e qualquer dúvida, né, professor Evelio está aqui, você pode voltar ao vídeo, assistir quantas vezes
não se quiser esta explicação para poder você entender a resolução do exemplo e aí conseguir resolver as questões do exercício, certo? Bons estudos, qualquer dúvida estamos aqui para lhe ajudar.